Há 2 anos, no Parlamento Estadual, 600 proposições foram apresentadas. As principais são demandas para incrementar a segurança pública e também o direito dos servidores e o fomento à agricultura familiar no Estado. Mas ainda tem muita coisa a ser feita, como a situação da previdência dos aposentados, dos servidores. A gente vai falar sobre esses e outros assuntos agora com o deputado estadual pelo PROS, João Batista. Tudo bom? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, mas primeiro, antes de falar de previdência, de agricultura, de segurança, eu quero falar do VLT. O senhor viu ainda há pouco a participação ao vivo do José Porto e eu quero saber a sua opinião como parlamentar. O senhor gostou dessa troca do modal do VLT para o BRT? O senhor acredita que o governador Mauro Mendes deveria ter apresentado esse estudo e conversado previamente com a sociedade e também com a Assembleia Legislativa? Bom, a última pergunta, né? Que o governo deveria ter dialogado mais com a Assembleia Legislativa e com a sociedade, isso com certeza, né? A Assembleia Legislativa ela também tem esse papel de estar representando a população. Era para ter audiências públicas para que fosse discutido e que esse estudo que foi realizado ele pudesse ser apresentado para a sociedade. Agora, como eu falei para você agora há pouco, Nayara, eu já fui cobrador de ônibus aqui em Cuiabá. Eu conheço quase que todos os bairros de Cuiabá porque trabalhei nessas linhas de ônibus aí. Então, o mais importante mesmo seria trocar, né, fazer com que esses ônibus atendam melhor a população. Não só os ônibus que fazem essa linha, Porto CPA, Aeroporto CPA e Pera 90 Centro, mas toda a rede de ônibus tivesse ônibus adequados. Então, o senhor gostou dessa troca? Acho que não exatamente da troca, né? Mas que se deu uma resolução mais rápido possível. Entendi, mas o que faltou então foi realmente chamar toda a sociedade. Eu falo isso, deputado, porque os próprios prefeitos, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, disseram que foram chamados só para a apresentação já da troca do modal e não para essa discussão e não para mostrar ali o estudo que aponta essa inviabilidade. Não, sim, inclusive a própria Assembleia Legislativa, vamos dizer assim, no conjunto de seus parlamentares. Só ontem que foi feita uma apresentação. Eu acredito que seria uma demonstração de respeito, não só do governo do Estado, não só com a Assembleia Legislativa, mas com toda a população, que fosse realizada audiências públicas para debater. Agora, falar de um outro assunto polêmico que pode trazer, e já trouxe, na verdade, um desgaste para o governador Mauro Mendes, é a previdência dos servidores aposentados. A Assembleia derrubou aquela alíquota de 14% para quem ganha até o teto do INSS, mas o governador disse que pode vetar. E se vetar, a Assembleia vai derrubar esse veto? Olha, na verdade, eu até faço questão de frisar novamente, né? Era o que eu sempre falo nas entrevistas aqui. Nós votamos contra a taxação dos aposentados e, infelizmente, na Assembleia Legislativa tinha número suficiente para aprovação. Eu acredito que no retorno agora do veto para a Assembleia Legislativa, eu acredito que sendo feita uma boa conversa ali com os parlamentares, a gente consiga voto suficiente para a derrubada daquele veto. A preocupação é o Estado judicializar depois. Mas se fizer isso vai ser um desgaste muito forte, né, deputado? Precisa passar por isso, o governador Mauro Mendes? Porque parece que existe aí uma briga dele, do governo com os servidores. Será que os servidores que tanto tempo contribuíram aqui no Estado merecem passar também por essa situação? Eu também considero desnecessário. Eu acho que já chegou o momento do governador sentar à mesa com os servidores, com seus representantes e fazer um alinhamento. Eu tenho tentado a todo custo fazer essa aproximação entre os representantes classistas e o governo do Estado. Mas ainda existe uma lacuna muito grande. Nós tivemos aí, por exemplo, uma manifestação dos servidores, dos policiais penais aqui no Estado de Mato Grosso, onde nós intermediamos junto ao governo do Estado, exatamente para evitar tanto prejuízo para a sociedade, para o próprio governo do Estado e para os nossos servidores que já prestam um serviço de excelência aqui no nosso Estado. E como têm sido essas tratativas com a área de segurança pública, com os policiais penais? O senhor chegou, inclusive, a passar por algumas polêmicas esse ano. O senhor chegou a ser chamado de traidor pela classe dos funcionários públicos, pelo Fórum Sindical, porque o senhor teria negociado apenas para a sua categoria da segurança pública. Foi isso mesmo? Na verdade, o que houve ali foi um trabalho mal feito por parte de alguns sindicalistas que acabaram trazendo mais prejuízo para o servidor público. Desde o início, a gente optou por reunir um grupo de parlamentares, negociar com os representantes classistas e negociar com o governo do Estado. Mas, infelizmente,
a mania de intransigência de alguns sindicalistas fizeram com que o outro lado acabasse Quem, por também exemplo, fechando a deputado? porta. Olha, eu prefiro não falar mais nomes, Nayara, até para não estar mais polemizando. Mas quem está assistindo nesse momento sabe, e deixo aqui bem claro. Quero deixar bem claro para todo servidor público. A postura desses sindicalistas tem feito com que os servidores acabem perdendo ainda mais. Porque lá dentro da Assembleia Legislativa, por exemplo, todo projeto, tudo aquilo que é negociado para o servidor tem que virar lei, tem que ir para a Assembleia Legislativa. Muitos parlamentares já tomaram verdadeira geriza na pauta do servidor. Por quê? Por causa da postura de alguns sindicalistas. E a que o senhor atribui esse comportamento, então? Na verdade, eu vejo assim muito da vaidade de alguns. Querer trazer para si uma imagem que não condiz com a realidade. Só que nós não podemos esquecer, Nayara, que o objetivo do movimento sindical é trazer resultado para o trabalhador. Não é engrandecer o líder sindical. E não adianta o líder sindical ser intransigente, dizendo que é de luta, mas que não consegue nenhum avanço para os servidores. Que tipo de líder sindical o servidor público precisa aqui no estado de Mato Grosso? Agora, falando ainda sobre a situação da Previdência, o presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, disse numa notícia de frente que existe um rombo aí de 1 bilhão de reais. E ele foi inclusive questionado aos nossos telespectadores de por que o governo não dispõe, né, desse dinheiro para cobrir. O senhor é presidente de uma CPI que investiga tudo o que aconteceu na Previdência do Estado. Já tem dados para trazer para a gente? Quando que essa CPI vai trazer o resultado final para a sociedade, deputado? Claro, mesmo com a pandemia em curso, a gente não deixou de trabalhar. Internamente, nós estratificamos os dados que vieram da Secretaria de Fazenda, que vieram do MTPrev, e nós temos lá um resultado. O problema é que o governo do Estado não leva em consideração esses estudos realizados. Nós tivemos aí uma comissão que foi criada para tratar do retorno das aulas aqui no Estado de Mato Grosso, que o relatório final não foi absorvido pelo governo do Estado. Aliás, isso não é uma prática apenas do governo de Mato Grosso. Pra você ter uma ideia, nós tivemos uma reforma da Previdência Social, onde teve uma CPI no Senado, presidida pelo senador Paulo Paim, que apresentava dados contrários àquilo que o governo apresentava, e o governo simplesmente desconsiderou o trabalho dessa CPI. Então, o trabalho ali é feito. Nós temos dados que apontam que o déficit pode não ser esse. E também que, infelizmente, foi muito mal gerida a Previdência dos servidores públicos e muita coisa já prescreveu. Agora, falando um pouquinho de agricultura familiar, deputado, a gente viu o quão importante é o fomento à agricultura familiar, principalmente nesse momento de pandemia, porque tudo que é produzido aqui pode ficar aqui. E, claro, o alimento mais barato para o consumidor final. Mas os agricultores passaram por muitas coisas esse ano. Foi um ano muito difícil, um ano de queimadas, um ano de estiagem. E falta ainda uma atenção maior do poder público, até mesmo essa disponibilidade dos deputados em aprovarem leis que beneficiem o pequeno produtor, que deem o título definitivo para esse produtor poder ter uma garantia para conseguir, inclusive, crédito para aumentar a sua produção? Na verdade, né, a agricultura familiar ela tem diversos gargalos. Nós temos aí a questão da regularização fundiária, que é o que propicia com que ele possa fazer um empréstimo para tocar a propriedade dele. Quando ele consegue essa regularização fundiária, às vezes nós ainda temos aí deficitário a prestação de assistência. Nós temos aí a Emparreg, que tem feito um excelente trabalho no estado de Mato Grosso, com exemplos fantásticos como é em Paranaíta, mas aí vem o terceiro gargalo, que é o problema da comercialização desse produto. Nós não temos aqui incentivo por parte do governo do estado para criar cooperativas, para abrir frente aonde esses produtores possam vender o seu produto. Eu tinha um sonho de fazer com que na Baixada Cuiabana, por exemplo, nós tivéssemos um hortifruti granjeiro tão produtivo como tem no Vale de São Francisco. Nós temos clima, temos solo, água em abundância, mas falta ainda incentivo do governo para poder fazer, como acontece no Vale de São Francisco. Não só incentivo, desburocratizar algumas coisas. Desburocratizaram agora a SEMA, melhorou bastante. Mas existem outros entraves a nível municipal que isso tem que ser cobrado dos parlamentares e do próprio governo. Por exemplo, certificado de comercialização. Sem esse SINF, eles não podem comercializar para lugar nenhum. Então não adianta produzir se você não pode vender. Sim, hoje nós temos aqui no estado de Mato Grosso, apenas últimos dados que nos apresentaram, 46 municípios que instalaram o SIM, que é o que dá direito ao pequeno produtor vender a sua produção, inclusive para fora do município. Sim, né? eu confundi com o SUSAF. É o cadastro municipal, né? É o municipal. CIF, e tem o SUSAF, né, que é o estadual. Isso, que vem do SUSAF. Nós temos aí poucos municípios que se adequaram. Né? Essa semana mesmo nós recebemos aqui o prefeito eleito de São José do Rio Claro.
E nós dialogamos bastante sobre essa questão da agricultura familiar ali no município. O agronegócio do estado de Mato Grosso, ele já é independente, ele tem aí os seus institutos, ele tem fonte de recurso própria, investimentos próprios. Então nós temos que trabalhar junto ao FCO, aos bancos públicos e bancos privados aqui, para que tenha taxas mais baratas. E como você falou, desburocratizar ainda mais lá dentro da SEMA, a gente acompanha muito essa questão da regularização de alguns assentamentos e também que os municípios se adequem. Porque muitas vezes a parte estadual é feita pelas secretarias aqui, mas você depende também de certidões que é lá no município e o município também não contribui. Deputado, obrigada pela sua vinda aqui na véspera de Natal, no Jornal do Meio-Dia. E claro que eu desejo Feliz Natal para o senhor e toda a sua família. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Feliz Natal para você e para todos que nos assistem nesse momento. Obrigada.